Olá a todas e a todos, sou o Arthur. É um prazer estar aqui com vocês nessa primeira aula, uma aula inaugural destinada bastante para que a gente entenda como que o curso vai funcionar daqui para frente e aspectos introdutórios da língua inglesa. Todas as vezes em que eu dei aula de inglês, que eu estive com uma turma, muitas vezes desde o básico zero, então alunos que não tinham nenhum domínio ou conhecimento da língua inglesa, até o avançado, eu sempre repeti: entender o básico, entender o inicial é, por vezes, mais útil e mais rápido do que o avançado. Então, a gente vai vendo que nesse começo tudo parece muita novidade, tudo parece muito difícil. Claro, nosso cérebro ele está se adaptando a uma pronúncia diferente. E essa pronúncia diferente, ela vem junto com um discurso cultural diferente. Expressões idiomáticas, pronúncias, palavras, estruturas gramaticais. E junto com isso, também, o jeito que eu enxergo o mundo ele se torna diferente. Há estudos de que o bilinguismo, por exemplo, desde a da infância, então por isso temos tantas escolas bilíngues mais recentemente, ele leva a um desenvolvimento neuronal muito maior, prevenindo inclusive quadros demenciais tardios, né? Aos 60, 70, 80 anos de idade. Por quê? O nosso cérebro, basicamente, ele é como se fosse um plástico mole. Na infância, alguns estudos falam até os 21, até os 24, até os 25 anos. O mais tarde que eu vi foi até os 25 anos. E com o tempo, esse plástico ele vai endurecendo. Mas se eu colocar meu dedo num plástico mole, quente, o que vai acontecer? Esse plástico mole e quente, ele vai absorver aquela forma, o formato do meu dedo. Isso é o que a gente chama de neuroplasticidade. Então, se uma criança, por exemplo, ela está submetida a um ambiente onde ela vê agressões, ouve palavrões, vê o consumo de álcool, vê o consumo de cigarro, ela não tem rotina, ela dorme a hora que quer, ela faz birra e ela tem o que quer, o que eu estou criando naquele cérebro? Eu estou criando um sistema de recompensa em que eu faço a birra e eu tenho o que eu quero. A rotina, ela não é bem observada. Então ela é inútil. Eu começo a partir dali a criar comportamentos, visões. E a escola vem junto com a família ensinando a língua. Então a língua ela não é a forma que eu falo da realidade, mas é a forma que eu vejo a realidade. Então a proposta do inglês para todos é justamente disseminar a leitura das línguas inglesas para que as pessoas tenham um formato neuroplástico mais adaptável. A gente vai voltar nisso com o tempo, porque não é uma aula de neurociência, é uma aula de inglês. Mas só para explicar para vocês o quanto é importante nós termos esse viés, esse aprendizado. Então não é só saber inglês, saber falar what's your name, saber uma estrutura mais rebuscada, com if clause ou com qualquer outra coisa. É você se apropriar daquela língua para você poder se expressar. Porque, por exemplo, quem quer entrar numa empresa de comércio exterior, logística multinacional, TI, eles não querem saber se você domina, sabe traduzir palavras. Então, o intuito desse curso é alfabetização e letramento em inglês. Por que eu falei línguas inglesas? Assim como o português do Brasil e o português de Portugal, eles se conversam pouco no sentido, na semântica. Então, por exemplo, rapariga no Brasil é quase uma ofensa, enquanto em Portugal não, é algo comum. Se a gente for pegar de países da África, do continente africano, que falam a língua portuguesa, a gente vai ter outros usos, outras semânticas. E até mesmo dentro do Brasil, a gente tem incongruências. Então, uma determinada região, ela fala uma palavra com um sentido, em outra região tem outro sentido.
As línguas inglesas também, então eu estou falando da Austrália, do Reino Unido, Estados Unidos, com pronúncias muito diferentes. E com significados, estruturas gramaticais, educações e visões de mundo distintas. Inicialmente, gostaria de passar para vocês um pouco do que é o nome da letra do alfabeto e qual que é a pronúncia dela. Então nós temos o A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Então, esses são os nomes das letras, assim como A, B, C, D. Mas nós não utilizamos o nome das letras para pronúncia. Nós utilizamos o fonema. O que é o fonema? O fonema é a unidade sonora da palavra. Então, por exemplo, ei. Quando eu vou empregar numa palavra, tem o som de A. Sim, inglês se aprende fazendo palavras, fazendo caretas, desculpa. Inglês se aprende fazendo caretas. Então, se vocês quiserem a pronúncia correta, vocês precisam fazer os movimentos de língua, lábio e dente corretamente. Por isso que eu quis deixar, inclusive, essa aula gravada. Para que vocês possam repetir as caretas com o tempo. Por exemplo, M e N no inglês são sons muito parecidos, mas a forma que eu uso os lábios denuncia que letra que é. M, ó, encostei lábio de cima, lábio de baixo. M, N, N. No N, a língua vai até o céu da boca. No M, eu tenho uma expressão facial, eu tenho um aspecto motor totalmente diferente. O R, assim como no Brasil, ele vai ter pronúncias muito distintas. Então, R é uma pronúncia americana do R. A é uma pronúncia britânica do R. Então, a gente vê, inclusive, em palavras como car, eu sei que é um americano falando. Car é um britânico falando. Car, ó, car, eu consigo sentir a minha região de garganta, de amígdalas fechando. Então é um som mais gutural. Car, ó, car. Ca. Eu estou soprando, está saindo ar da minha boca. Ca. E isso é um R terminativo que está no fim da palavra. Se eu colocar um R no meio, como por exemplo, park, estacionamento, park, park, park. Eu tenho um R mudo, eu tenho um R silente. Então, só para a gente ver as variações, claro, inicialmente. Então, eu gostaria que vocês se apropriassem desse alfabeto e de como que essas letras elas são pronunciadas. Então, o A, ele vira A, apple, ou ele vira apple. Maçã, apple. Esse é o A. B vira B. Back, back.
costas ou trás. Aqui nós temos o alfabeto fonético. O alfabeto fonético ele é um pouco mais difícil, mas, uma vez compreendido, ele vai ajudar vocês a entenderem e aprenderem qualquer outra língua. Então, por exemplo, nós temos as diferentes fonações do A. And, tem aquele som de que a gente aprendeu. Mas, também, esse som ele pode estar presente em the. About, about, but, stuck, father, bar. Então aqui a gente tem diferentes fonações dessa vogal A. Logo depois nós temos do B também. Eu falei que o som era B, mas about, vocês veem que o B ele abre um pouco mais? About, D, dig, ou D, that, que é um D que ele se mistura um pouco com o V. Nós temos o bed, e nós temos também o C. Então é um E que ele se parece bastante com o nosso I. Nós temos também aqui o nurse, nurse, vai lá no palato, no céu da boca, nurse. Frog, então o F que tem um som de soprar, F é frog. Ele tem então um som só. O G também, go, ele tem o som de G, 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 G. Eight, que é o nosso H, ele tem um som, hat, hat. É um som de sopro. Eat, tem o nosso som de I, que tem o som de E. Eat. Mas nós também temos outro som para o I, que é o night, que ele abre, night. Ele pode fechar, eat, ou abrir, night. O que é mais importante? Aqui depois a gente vai se aprofundar um pouco mais, mas que vocês saibam, por enquanto, o nome das letras. Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, ou R, S, T, 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 percebam, T, U, V, W, Y, Z. Então, esses são os nomes das letras. Com o tempo, nós vamos vendo a pronúncia das letras conforme esse quadro. Como um exercício final para vocês para a próxima aula, tentem escrever a partir da soletração as seguintes palavras: A, L, P, H, A, B, E, T. Próxima palavra, N, E, X, T. Então, essas duas palavras só até a nossa próxima aula. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Hola, pessoal, eu sou o Pedro, auxiliar do Arthur. Ajudarei vocês nessa jornada de aprender o inglês. Vamos começar como alfabeto em português e seus sons, logo depois em inglês. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, E, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tranquilo, nem perceberem que já estava em inglês. Não esquecemos licada casa.